6. Detestar o que ofende a Deus. Amar e ofender? Orar é falar com Deus. É um diálogo com Deus. Esta é uma verdade básica que procuramos não perder de vista nas anteriores reflexões. Mas para a oração ser um bom diálogo com Deus, como víamos, tem que ser uma conversa de amor. Na realidade, toda a oração cristã deveria ser sempre uma procura muito sincera do amor de Deus, um intercâmbio de amor entre Ele e nós. Para isso, como acabamos de ver, precisamos da sinceridade. E como é possível dizer a Deus sinceramente que o amamos, se não nos importamos com aquilo que, na nossa vida, o ofende, nem que seja de leve? Seria como se, ao mesmo tempo que lhe dizíamos, Senhor, eu te amo, continuássemos friamente a espetar-lhe os pregos e a coroa de espinhos das nossas faltas e pecados. Quanta razão não tem São José Maria Escrivá quando diz que, para fazer a oração dos filhos de Deus, temos que esforçar-nos para que não haja em nós a menor sombra de duplicidade. O primeiro requisito para desterrar este mal, que o Senhor condena duramente, é procurar comportar-nos com a disposição clara, habitual e atual de aversão ao pecado. Energicamente, com sinceridade, devemos sentir no coração e na cabeça horror ao pecado grave. E numa atitude profundamente arraigada, temos que detestar também o pecado venial deliberado. Essas claudicações que, embora não nos privem da graça divina, debilitam os canais por onde elas nos chegam. Inconformismo santo. Todos nós temos um monte de pecados veniais. É só deles que vamos falar nesta meditação, que já aderiram à nossa alma como musgo, como bolor, como plantas parasitas que roubam a seiva da alma, enfraquecem-na e, sobretudo, ferem o amor a Deus. Temos, mas ficamos sem fazer nada ou quase nada para vencê-los. Pecados veniais? A lista seria interminável. Bastem uns poucos exemplos corriqueiros. Irritações e impaciências em casa e no trabalho, que se repetem de modo habitual, palavras e olhares que magoam, muitas concessões à preguiça, que nos levam a fazer mal o trabalho, a adiar os deveres que custam, a dedicar menos tempo que o devido a Deus e aos outros. Caprichos da gula que não se justificam, curiosidade mórbida, que nos põe em perigo de pecar contra a castidade, pequenas maledicências, etc. Tentamos justificar-nos dizendo que ninguém é perfeito, o que é uma grande verdade, mas é uma verdade que interpretamos mal, pois confundimos as fraquezas e as limitações inevitáveis, que sempre existem até nos santos, com as faltas que são evitáveis e deveriam ser evitadas. Verdadeiros pecados veniais que, se quiséssemos e pedíssemos ajuda a Deus, poderíamos evitar. Temos que ser santamente inconformistas com eles. Jesus nos lembra repetidas vezes que o primeiro mandamento é amar a Deus com todo o coração e com toda a alma e com toda a mente e com todas as forças. E por isso, no livro do Apocalipse, revela a São João a mágoa que lhe produzem os cristãos que se conformam com o amor medíocre, contaminado pelo pecado venial consentido. Tenho contra ti que te arrefeste o teu primeiro amor. Não achei as tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Os pecados veniais fazem muito mal à alma. Não nos esqueçamos nunca de que não é compatível falar carinhosamente com Deus enquanto guardamos dentro da alma hábitos e pecados veniais que são parentes daquelas cusparadas, tapas, chicotadas de espinhos que caíram sobre Cristo na paixão, quando sofria pelos nossos pecados. Então, o que devemos fazer? Dizer a Deus, sim, eu te amo, e ao mesmo tempo empregarmos toda a força do nosso amor, robustecido pela graça de Deus, numa luta diária por vencer estes hábitos e pecados. Meios para isso, vários deles iremos comentá-los nos próximos capítulos, mas para já podemos enunciar os principais. Confissão frequente, com verdadeira dor dos pecados e com o desejo de nos corrigirmos e de reparar. Exame de consciência todas as noites. Pedir ao confessor conselhos e leituras que nos orientem para nossas lutas concretas e sermos mais mortificados. Este será o próximo tema das nossas reflexões. Talvez você me pergunte, empregando estes meios, será fácil vencer o pecado venial? Será possível, ainda que não seja fácil, sobretudo se esses pecados são hábitos que já têm raízes fortes. E apesar
de que não consigamos vencer todos os pecados veniais, poderemos ter muitas vitórias, porque Deus está conosco e quer lutar conosco, como dizia Pascal. Pede-nos, porém, a humildade de não desanimar e sempre recomeçar a luta, mesmo que tornemos a cair nas mesmas faltas por fraqueza ou desânimo, aí seria orgulho, vaidade de querer ver-nos a nós mesmos perfeitos, reforçar a oração e frequentar mais a comunhão para obtermos mais graça. E especialmente levantar-nos logo das quedas, retificando rapidamente e confessando-nos quando for o caso. Quero terminar citando mais um trecho do livro Caminho. Sei que te portaste bem, apesar de teres caído tão fundo. Sei que te portaste bem, porque te humilhaste, porque retificaste, porque te encheste de esperança e a esperança te trouxe de novo ao amor. Não faças essa cara boba de surpresa. De fato, te portaste bem. Já te levantaste do chão. Agora ao trabalho. A mortificação. Se não te mortificas, nunca serás alma de oração. Por quê? Porque dentro de nós há, como de São Paulo, duas forças opostas em contínua luta. O homem velho e o homem novo. O homem velho tem um nome, egoísmo, fruto do pecado original e dos pecados pessoais. O homem novo também tem um nome, amor, fruto da presença do Espírito Santo na alma e da nossa correspondência. Os dois homens são como brigões que puxam de uma corda, cada um por um extremo, em sentido contrário. Se o velho levar a melhor, arrasta-nos para longe de Cristo. Mas toda vez que o novo vence, mortificando o egoísmo com a força do amor, aproxima-nos de Deus, da amizade com Cristo, da união com Ele. Que acha? Não é justamente isso que procuramos com a oração? Sim, é a intimidade com Deus, a sintonia com Deus, a amizade que tudo compartilha com um amigo. Por isso, entende-se bem que Jesus diga: se alguém quiser vir comigo, negue-se a si mesmo, negue o eu egoísta, tome a sua cruz e siga-me. A mortificação voluntária é a negação dos puxões do eu egoísta. É um sacrifício que consiste em dizer não aos maus desejos e inclinações para poder dizer sim ao que o amor pede. Por isso, a mortificação bem entendida deveria chamar-se melhor vivificação, pois ela é fonte de vida e não de morte. Agora perguntemo-nos, que tipos de mortificação são necessários para podermos ser almas de oração? Penso que se podem resumir em 5. A mortificação externa, da ordem e pontualidade na oração. É preciso vencer, diz São José Maria, a poltronaria, o falso critério de que a oração pode expirar. Não adiemos nunca essa fonte de graças para amanhã. O tempo oportuno é agora. E também a da preguiça e sonolência na oração. A mortificação da gula. Não faça essa cara de estranheza. Sim, gula e a oração têm muito a ver com o ensinam os mestres cristãos do primeiro século. Comer demais, além de fazer mal ao corpo, enfraquece a alma e a torna pesada. No século V, o abade São Cassiano, excelente mestre da oração, escrevia: o primeiro combate que devemos empreender é contra o espírito da gula. A abstinência corporal não tem outra razão de ser senão conduzir-nos à pureza do coração. 12 séculos mais tarde, o famoso padre Manuel Bernardes perguntava: sendo certo que o primeiro passo da vida espiritual é sair-se da cozinha e da despensa, que progressos espirituais suporemos ter feito quem tiver o coração na cozinha e despensa? A mortificação da imaginação. Já nos referimos a ela ao tratar do recolhimento interior. Não podemos ter a imaginação ao solto ao longo do dia. Dizem que Santa Teresa de Ávila a chamava de a louca da casa, o que é uma grande verdade. Quem não se acostuma a mortificar devaneios à toa verá a sua oração tumultuada por um bombardeio. A imaginação soltará suas bombas de fumaça e não nos deixará fixar a alma em Deus. A mortificação que purifica. São José Maria compara a nossa alma como um pássaro que ainda tem asas empastadas de lama e comenta que são necessários muito calor do céu, graças a Deus, e esforços pessoais pequenos e constantes, mortificações, para arrancar esse barro pegajoso das asas. Purificam-nos as mortificações que vão vencendo pouco a pouco a lama dos defeitos, a sensualidade, a impaciência, a preguiça, a irritabilidade, a vontade de ficar mais tempo na televisão ou na cama, a desordem, a bagunça material, o mau humor, a passividade perante os problemas dos outros.
Urge que os cristãos, diz o mesmo santo, se convençam bem desta realidade. Não caminhamos junto do Senhor quando não sabemos privar-nos espontaneamente das coisas que o capricho, a vaidade, a vida cômoda, o interesse nos reclamam. E também os sacrifícios que oferecemos a Deus como penitência, para reparar pelos nossos pecados. Mais um tempo de oração de joelhos, um pequeno jejum, a visita a uma igreja em dia de semana, e as dores e doenças físicas, os padecimentos morais, as frustrações que nos fazem sofrer. Tudo isso para ti, Senhor, unido à tua cruz para purificar a minha alma pecadora. As mortificações necessárias para cumprir a vontade de Deus. A própria oração nos faz ver, quase sempre, o que Deus quer de nós. Para lhe dizer sim, teremos que dizer não a algum gosto, plano ou comodismo pessoal. Por exemplo, para não deixar de ir à missa aos domingos, ou para participar de um apostolado ou de um trabalho social em favor dos necessitados, ou para ficar em casa à disposição dos que precisam do nosso serviço, renunciando a outros planos mais gostosos. São coisas que Deus nos pede, e as mortificações que elas exigem são as pontes por onde passa o amor. A oração vocal. Quando você pensa em Deus, Ele diz coisas íntimas, só com o pensamento e os sentimentos do coração, está fazendo oração mental, como já sabe. Quando você, na missa, reza as orações litúrgicas, confesso a Deus Todo-Poderoso, glória a Deus nas alturas, Cordeiro de Deus. Quando reza o terço, quando reza o Pai Nosso e Ave Maria, está fazendo, também sabe disso, a oração vocal, mesmo que a faça em silêncio. Jesus amava e praticava esses dois tipos de oração, e nos ensinou a amá-los e a praticá-los. Basta lembrar o seguinte: com muita frequência, Jesus passava horas, às vezes a noite inteira, conversando a sós com Deus Pai, fazendo oração mental. Mas fazia também oração vocal. Rezava os salmos e as orações tradicionais judaicas, quando participava no culto da sinagoga ou nas festas do templo. E seguia todo o cerimonial litúrgico e as preces e cânticos prescritos na celebração da Páscoa judaica. A nós, pede-nos que, como ele, façamos oração mental. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E ao mesmo tempo, pede-nos que estimemos muito a oração vocal. Ele próprio ensinou-nos a mais alta oração vocal que existe, o Pai Nosso, que milhões de cristãos vêm repetindo ao longo dos milênios. E já os primeiros cristãos aprenderam a amar a recitação dos salmos e a utilizar em suas orações trechos do Evangelho e de outros livros da Bíblia. Oração espontânea ou fórmulas. Nunca ouviu alguém dizer: eu não gosto de recitar fórmulas, eu gosto de rezar espontaneamente. Os pensamentos e os sentimentos devem sair do coração? Há muitos que pensam assim, mas infelizmente se esquecem de uma coisa. Do nosso coração sai só o que há realmente dentro dele, e nele há muitas coisas boas e coisas ruins. Pode até ser um coração extremamente pobre, vazio de luz e calor divinos, e cheio de egoísmo e gelado. E então, o que é que vai sair daí? Ora, as orações vocais enriquecem porque colocam dentro de nós tesouros de pensamentos, de verdades, de palavras, de sentimentos e desejos, que o nosso coração sozinho não possui nem saberia inventar. Bem rezadas, as orações vocais vão depositando riquezas na alma. Santo Agostinho, por exemplo, recebeu um impulso decisivo para sua conversão no dia em que se comoveu até as lágrimas ao participar na Basílica de Milão, onde Santo Ambrósio era bispo, do canto dos salmos e de hinos litúrgicos compostos por este santo bispo que o povo sabia de cor. As orações vocais fizeram com que a sua alma, a alma de um homem extraordinariamente culto e inteligente, ficasse mais cheia de luzes espirituais. Despertaram nele, com o auxílio de Deus, sentimentos, perspectivas, alegrias e esperanças que ele, sozinho, não teria sido capaz de conseguir naquele momento. Santa Teresa de Ávila conta de uma freira muito santa que a vida inteira alimentou a sua conversa com Deus quase que exclusivamente com o Pai Nosso. E ela própria, Santa Teresa, escreveu um belo livro, Caminho de Perfeição, em que dedica muitas páginas a comentar essa oração vocal e que o Senhor nos ensinou. 2 perigos. Como rezar bem as orações vocais?
Há dois perigos que sempre nos ameaçam e que podem acabar com as nossas orações vocais. O primeiro é o perfeccionismo, ou seja, a ideia de que, se não conseguimos colocar toda a consciência, atenção e sentimento em cada palavra, é melhor não rezar. Seria como fazer oração de papagaio. Os que pensam assim se esquecem de uma coisa importante. Jesus afirmou que se não tornamos simples como criança, não entraremos no reino de Deus. Ora, ninguém pede a uma criança uma atenção total nem uma perfeição de doutor na conversa. O que se lhe pede é carinho, amor, e esse existe mesmo que a criança se distraia, não faz por mal, e se esqueça das coisas que acabam de lhe dizer. São José Maria Escrivá dizia: sei que te distrais na oração. Procura evitar as distrações, mas não te preocupes se apesar de tudo continuas distraído. Não vês como, na vida natural, até as crianças mais sossegadas se entretêm e divertem com o que as rodeia, sem entender muitas vezes as palavras do pai? Isso não implica falta de amor nem de respeito, é a miséria e a pequenez própria do filho, pois olha, tu és uma criança diante de Deus. O segundo perigo é o contrário, a frieza, a rotina, o calo da alma. É isso que fazem os que rezam mecanicamente, sem se esforçarem por prestar atenção ao que dizem, nem terem o desejo de melhorar. Esses, como dizia Santa Teresa de Ávila, não fazem oração, por muito que mexam os lábios. Esse falar às pressas, sem lugar para reflexão, diz, citando a São José Maria, é ruído, chacoalhar de latas. O valor da boa vontade. Acabamos de ver que o modo certo de praticar a oração vocal evita tanto o perfeccionismo como a rotina mecânica. Então, o que é que Deus nos pede? Primeiro, amor. Que saibamos esquecer-nos dos nossos egoísmos e que se expressem em frases como as seguintes: gosto, não gosto de rezar agora. Tenho vontade, não tenho vontade. Isso de rezar quando estou cansada é um fardo, não é comigo. Santa Teresinha, mesmo em períodos de grave cansaço e dores de cabeça, não se dispensava do esforço por colocar amor na oração vocal. Algumas vezes dizia: quando meu espírito se encontra numa secura tão grande que me é impossível formar um só pensamento para unir-me a Deus, rezo muito devagar o Pai Nosso, e depois Ave Maria. Assim rezadas, essas orações encantam-me e alimentam a minha alma. Segunda boa vontade, rezar do melhor modo possível naquele momento, ainda que esse melhor modo seja bastante imperfeito. Pense que Deus não precisa das nossas obras perfeitas, pois Ele pode dar-se a si mesmo infinitas obras perfeitas, mas do nosso amor, desse amor, o teu e o meu, que só nós lhe podemos dar. Façamos, portanto, o propósito de valorizar mais as orações vocais, as orações litúrgicas, missa para alguns, a liturgia das horas, as orações da manhã e da noite, as orações, as refeições, o terço, o anjo do Senhor, outras devoções mais sérias, aprovadas pela Igreja ao coração de Jesus, ao Espírito Santo, à Virgem, nossa Mãe, e aos anjos e santos, nossas intercessoras diante de Deus. Não se esqueça o que dizia Santo Afonso Maria de Ligório, e que eu vou repetir outras vezes nessas reflexões. Quem reza certamente se salva, quem não reza certamente se condena. O Catecismo da Igreja Católica assume essa afirmação no número 2744. Pedir por quê? Sabemos que precisamos pedir. Você, como todos os cristãos, pede coisas a Deus, para si e para os outros. Faz bem, mais ainda, quando pede, está fazendo uma coisa que Cristo deseja. Não lembra quantas vezes Ele nos mandou de maneira até insistente que fizéssemos oração de petição? Baste recordar neste sentido o Pai Nosso, com toda a sua sequência de pedidos. O pão de cada dia, o perdão das nossas ofensas, o socorro na tentação, a libertação do mal. E também as afirmações categóricas do Senhor sobre a importância de pedir, como: eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos abrirão. Pedi e recebereis, porque a vossa alegria seja completa. Nós pedimos, e achamos lógico fazer assim, porque temos consciência de que precisamos da graça, das bênçãos e dos dons de Deus. Sobre isso não há a menor dúvida. Pois toda dádiva boa e todo dom perfeito, escreve Santiago, vem de cima, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem mesmo aparência de instabilidade. Objeções à oração de petição. Mas você sabe que, não poucas vezes, alguns cristãos dizem que não entendem por que devemos pedir. Todos cremos, comentam, que Deus é um Pai que nos ama e, como diz Jesus, sabe o que vos é necessário antes mesmo que vós peçais.
Então, por que pedir? Perguntam. Se ele já sabe de antemão o que precisamos, e é bom, e é todo-poderoso, e quer o nosso bem? Além disso, acrescentam. Se, como diz Santiago, em Deus não há mudança nem instabilidade, não será pretensão nossa esperar que mude por causa da nossa oração e nos conceda o que nós, e não ele, desejamos? Não seria mais perfeito dizer simplesmente seja a vossa vontade? E alguns concluem então, por isso eu não peço nada, só agradeço e me abandono em Deus. Atitude que, seja dito de passagem, também adotaram grandes santos durante algumas temporadas, inspirados por Deus, e só depois de terem feito e fazerem depois uma intensa e contínua oração de petição. Tudo o que essas pessoas dizem sobre bondade, poder e a ciência de Deus é verdade, mas as conclusões que tiram não é certa. Em todo caso, não há dúvida de que estão colocando um problema difícil. Como combinar essas verdades sobre a bondade e ciência de Deus com o fato de que próprio Deus mande pedir, e pedir sem cansaço? É necessário rezar sempre e sem esmorecer. Seria absurdo achar que fomos nós, agora, os que descobrimos essa aparente contradição. Já foi descoberta há muitos séculos antes pelos antigos cristãos e os dois maiores teólogos católicos, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Estudaram a questão amplamente e chegaram a idênticas conclusões. Como eles dizem, e eu vou apenas resumir, é verdade que nós não precisamos de rezar para informar a Deus sobre as nossas necessidades, porque Ele já as conhece muito bem. E também é verdade que seria absurdo pretender dobrar Deus, fazendo com que mude a sua vontade e deixe de dominar pela nossa. E se deixe dominar pela nossa. Então, por que devemos pedir? A resposta a isso é dupla e cheia de sentido para quem tiver a perspectiva da fé. É importante, sobretudo, para a nossa vida prática, a fim de compreendermos que nunca devemos relegar a oração de petição para um segundo plano. Antes, devemos considerá-la sempre uma necessidade espiritual básica, uma parte essencial da vida interior do cristão. A dupla resposta. Por que devemos pedir? Seria suficiente esclarecer que devemos pedir porque Deus assim o manda. Lendo a Bíblia, não há dúvida de que Ele assim o quer. Mas é lógico que nos perguntemos por que o quer. Pense numa coisa, Deus, doador de todas as graças, sabe infinitamente melhor do que nós qual é a maneira de fazer chegar com proveito os seus dons. Por isso, a sabedoria divina, que muitas vezes não alcançamos a compreender, determinou que um dos grandes canais que deviam trazer-nos a graça do céu fosse a oração de súplica. Os outros canais são o sacramento e o mérito sobrenatural das obras boas praticadas no amor de Deus. Embora isso seja claro, pode vir à mente outra pergunta. Por que Deus escolheu precisamente esse canal de oração de súplica? Poderíamos responder, Ele sabe das coisas muito melhor do que nós, está certo. Mas a Sagrada Escritura, através da qual Deus nos fala, traz luzes a esse respeito. E os santos souberam enxergar e que nós podemos também, pelo menos, vislumbrar. Santo Tomás, no seu compêndio de teologia, explica que ao orar pedindo a Deus os seus dons, estamos reconhecendo com humildade as nossas limitações, as nossas necessidades e insuficiências, e nos voltamos para Deus, rezando cheios de fé, colocando só nele a nossa esperança. Assim, diz o santo, ao pedir, cultivamos as condições imprescindíveis para podermos alcançar os dons de Deus, a humildade e a fé. Esta é uma resposta baseada na Bíblia, na Palavra de Deus, pois ela nos ensina constantemente que só as virtudes da humildade e da fé deixam a alma preparada para receber os benefícios divinos. A humildade e a fé são como os dois batentes necessários para que a porta do nosso coração se abra a Deus. Só a título de amostra, vou lembrar-lhe alguns ensinamentos da Sagrada Escritura a este respeito. São Pedro e São Tiago, por exemplo, citam uma frase do Antigo Testamento do livro dos Provérbios, que querem gravar profundamente na alma dos primeiros cristãos. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá a sua graça aos humildes. A necessidade da humildade para receber a graça fica claríssima. Pois bem, pedir é próprio dos humildes, só sendo humildes poderemos de coração. Quanto à necessidade da fé, bastaria citar os inúmeros trechos do Evangelho em que Cristo faz depender da fé a concessão das graças. Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como desejas. Diz a uma pagã que pede insistentemente a cura da filha. E igualmente ao centurião romano que pede a cura do seu servo. Vai, seja-te feito conforme a tua fé.
Pelo contrário, aos seus conterrâneos de Nazaré, recrimina-lhes a falta de fé que os tornava fechados aos dons de Deus. Por causa da falta de fé deles, operou ali poucos milagres. Os primeiros cristãos acolhiam essas verdades sem a mínima dúvida. Nesse sentido, é significativo que o texto mais antigo do Novo Testamento, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, termine dizendo como algo óbvio e necessário: vivei sempre contentes, orai sem cessar. Que conclusão vamos tirar então dessa nossa reflexão? Penso que será a de rezar mais. Faz-nos muita falta, mas é preciso pedir bem. É disso que vamos tratar com mais detalhe nas próximas meditações. O que devemos pedir? Quero repisar o que dizia na introdução. Essas reflexões não são aulas de doutrina teórica, mas conselhos práticos, embora procuremos que a doutrina esteja na base de tudo o que dissemos. Digo-lhe isto porque não vamos meditar sobre todos os aspectos da oração de petição. Além do que já foi dito na palestra anterior, quero recordar-lhe apenas algumas qualidades que fazem com que a oração de súplica seja boa, pois poderia ser má. São Tiago diz, de fato, podemos pedir mal. Não alcançais porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. O coração de todos os pedidos. São Tiago afirma que reza mal quem pede a Deus que lhe satisfaça os desejos e ambições egoístas, que satisfaça suas paixões, orgulho, avareza, inveja, ânsia de sucesso e glória, soluções cômodas, bênçãos para negócios poucos limpos, sensualidade, etc. Não é cristão usar Deus como ajudante, como criado a nosso serviço, pedindo-lhe que nos conceda o que as nossas paixões egoístas almejam e que não é santo. Jesus, quando fala da oração de petição, diz que, assim como um pai não vai dar uma pedra ao filho que lhe pede pão, nem uma cobra ao que lhe pede peixe, da mesma forma o nosso Pai Celeste dará coisas boas aos que lhe pedem. O que quer dizer com essa expressão coisas boas? Ele mesmo esclarece em outro lugar. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Quer dizer que o coração da nossa oração de petição, aquilo que sempre deve ser pedido a Deus, mesmo quando lhe pedimos coisas materiais, é a graça do Espírito Santo, que nos santifica e nos faz capazes de viver e amar como filhos de Deus. Para que foi que Cristo enviou o Espírito Santo, fruto da sua morte redentora na cruz, para nos tornar filhos de Deus, capazes de amar a Deus e ao próximo com a força desse amor em pessoa, que é o Espírito Santo. O amor que o Espírito Santo derrama nos nossos corações, ensina São Paulo, é a essência da perfeição. E é também o Espírito Santo que nos leva à verdade completa sobre Deus, os homens, o mundo e os seus problemas. Seja feita a vossa vontade. Podemos, pois, pedir tudo que seja honesto e bom, desde que seja subordinado ao maior bem, que é a nossa santificação e a dos nossos irmãos. Por isso, na entranha de toda súplica dirigida a Deus, você e eu, todos, deve colocar o pedido primordial. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Muitos cristãos pedem, e pedem muito, e nisso fazem muitíssimo. Mas sempre acrescentam, se isto for, Senhor, da vossa vontade, rezar assim é ótimo. Essa foi a oração de Cristo no horto, a mais perfeita de todas as orações. Abá, Pai, afasta de mim este cálice, contudo não se faça o que eu quero, mas o que tu quiseres. Na realidade, como diz São Paulo, nós não sabemos o que devemos pedir, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. É uma maravilha. Podemos pedir a Deus com simplicidade tudo que for honesto e bom, saúde física e espiritual, forças para enfrentar um problema determinado e, se possível, que Deus afaste este problema determinado. E, se possível, que Deus afaste este problema, o pão material, recurso para o sustento próprio da família, o pão espiritual, o bem da igreja, a paz no mundo, o bem comum do país. Se fizermos esses pedidos como bons filhos de Deus, enquanto nós rezamos, o Espírito Santo, dentro do nosso coração, vai intercedendo por nós, fazendo com que o nosso pedido obtenha o resultado que mais nos convém, mesmo que às vezes seja o contrário do que pedimos explicitamente, como os pais que amam os filhos têm que recusar-lhes com frequência o que pedem porque lhes faria mal. Não se esqueça, porém, de que, mesmo que Deus demore a responder de um ou outro jeito, mesmo que pareça que não nos escuta, há muitas graças divinas que estão vinculadas à nossa oração. Quem reza sempre recebe. Pedi e recebereis. Ai de vós se não rezamos. Aquele que não reza pode frustrar o plano de Deus a seu respeito. Mais uma vez convirá a lembrar a famosa frase de Santo Afonso. Quem reza certamente se salva, quem não reza certamente se condena.
Rezar uns pelos outros. Nesta reflexão, queria ainda lembrar-lhe, mesmo que seja brevemente, a grande importância que tem a oração de petição pelos outros. O Senhor nos vê como filhos que constituem a família de Deus, família que deve estar unida e solidária como o estavam entre si os primeiros cristãos, de quem os Atos dos Apóstolos dizem. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, perseveravam na oração. Espiritualmente, mais ainda do que materialmente, uns dependemos dos outros, formamos um só corpo, o corpo místico de Cristo. E como ainda diz São Paulo, o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti. Todos precisamos de todos. Todos temos que apoiar-nos na oração dos outros. Os outros devem poder apoiar-se na nossa oração. A igreja viveu isso intensamente desde o começo. Após a primeira prisão de Pedro, por exemplo, todos os irmãos rezavam unanimemente. Agora, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo desassombro anunciem a vossa palavra. Da mesma forma, São Paulo, que em todas as suas cartas pede orações, escreveu aos romanos, combatei comigo, dirigindo vossas orações a Deus por mim. Mas ainda, além de rezarmos pelos outros cristãos, membros do corpo de Cristo, é preciso rezar muito também pelos que não conhecem ou conhecem mal a Deus, pelos que combatem, até mesmo pelos que se empenham em ser nossos inimigos, nos odeiam e nos perseguem. Para terminar, queria lembrar-lhe uma consideração que fazia São José Maria. Dizia que muitas coisas no mundo não andam bem porque poucos rezam, e os que rezam, rezam pouco. Deus nos ajude a rezar mais, a ser homens e mulheres de oração. Alexio Divina. Beber das fontes de Cristo. Um dia em que Jesus se encontrava em Jerusalém, participando da grande festa dos tabernáculos, estando de pé, exclamou: Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior jorrarão rios de água viva. São palavras que lembram uma antiga profecia de Isaías. Tirareis água com a alegria das fontes da salvação. O próprio Evangelho explica que essas águas significam o Espírito Santo que haviam de receber os que crescem nele. O Espírito Santo que inundava a alma de Cristo é a luz, o amor, a força que Jesus envia aos corações dos fiéis. Há muitas fontes de água viva, que brotam da redenção realizada por Jesus. Os 7 sacramentos, a oração cristã, a união com Deus pelos atos de amor, de caridade. Hoje, na nossa reflexão, vamos olhar apenas uma delas, a Alexio Divina, a leitura meditada da Bíblia, e concretamente a meditação do Santo Evangelho, cume e plenitude de toda a Palavra de Deus. As 4 fontes. Você conhece bem o rio de águas vivas que é o Evangelho? Um único rio formado por 4 fontes. Os evangelhos escritos por São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João. E as águas vivas encontramos nos evangelhos? E que águas vivas encontramos nos evangelhos? Eles narram de modo simples e tocante a vida de Jesus, o Filho de Deus feito homem, e nos transmitem a riqueza inesgotável dos seus exemplos e das suas palavras, dos seus ensinamentos. Os apóstolos chamavam Jesus mestre, rabi. Mas ele não é apenas um grande mestre, o maior mestre humano. Jesus é Deus, é o Verbo, a Palavra, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez homem no seio da Virgem Maria. Lembremos o que nos diz São João. O Verbo era Deus. Nele havia a vida, e a vida é a luz dos homens. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Esta luz e esta vida são os tesouros que nós encontramos nos 4 evangelhos e em todo o Novo Testamento, que é todo ele uma irradiação da luz do Evangelho. Como achamos esses tesouros? Vendo neles Jesus, pois os evangelhos nos mostram um retrato de Cristo. Ao apóstolo Filipe, que na última ceia pediu a Cristo que lhes mostrassem Deus Pai, o Senhor respondeu: Há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, aquele que me viu, viu também o Pai. Será que Jesus não poderia dizer-nos a mesma coisa? Você já procurou enxergar no Evangelho a Cristo, Deus feito homem, que é a imagem invisível de Deus invisível, e que por isso nos dá a luz divina para todas as coisas da vida? Como? Ouvindo, isto é, lendo e meditando, os ensinamentos de Jesus no Evangelho. Ao ler o Evangelho, escutamos o próprio Cristo, palavras que, saindo dos seus lábios, ele dirige pessoalmente a cada um de nós.
As minhas palavras são vida. Se a ouvirmos, se a acolhermos, a nossa vida mudará. Num momento de crise em que muitos abandonaram Cristo, Jesus perguntou aos apóstolos: Quereis vós também retirar-vos? Pedro tomou a palavra e disse o que o nosso coração deveria estar dizendo continuamente a Jesus: Senhor, a quem iríamos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. A vida que nasce das fontes. Convença-se de que a nossa vida precisa, mais do que do ar que respiramos, das palavras de Deus, de Jesus e dos seus exemplos, que são também palavras. Só elas nos fazem viver de verdade. Só elas nos ajudam a transformar a vida autêntica, eterna, cada instante da nossa existência. Só elas nos ajudam a transformar em vida autêntica, eterna, cada instante da nossa existência. Se tivermos dúvidas sobre o que fazer, sobre as soluções a adotar na vida, Jesus nos dirá: Eu sou o caminho. E aprendendo a meditar o Evangelho, não demoraremos muito a ganhar facilidade para captar, com a ajuda do Espírito Santo, a resposta que Jesus nos quer dar para aquele caso concreto. Siga este caminho, faça isso, faça aquilo. E duvidarmos sobre a verdade neste mundo de ideias confusas e interpretações conflitantes, Jesus nos dirá: Eu sou a verdade. Ao meditarmos sobre o Evangelho, fará brilhar na nossa alma a luz nítida da verdade que ele transmitiu à sua igreja e que, através dela, faz brilhar sobre cada um de nós. Se sentirmos a vida vazia, se perdermos o sentido da nossa existência, se acharmos que tudo nos desencanta, que tudo se desgasta, que tudo murcha, Jesus nos dirá: Eu sou a vida. E ao meditarmos o Evangelho, ele nos fará ver panoramas de renovação de vida, ideais novos e possibilidades belíssimas até então insuspeitadas. E saborearemos a promessa de Jesus: Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Terminemos aqui essas considerações introdutórias, que são a primeira reflexão sobre como meditar o Evangelho. 12. Primeiros passos. Como início do comentário sobre maneiras práticas de aproveitar a leitura do Evangelho, será bom lembrar que as pessoas estão dando os primeiros passos, iniciando-se na vida espiritual, podem encontrar-se em duas situações. Serem pessoas que, ao mesmo tempo, mesmo tendo sido batizadas, nunca lerão o Evangelho, a não ser que muito esporádico e fragmentário. E não conhecem nada da vida de Jesus, não saberiam contá-los aos outros, por exemplo, aos filhos. Pessoas que conhecem a vida de Jesus e já leram os 4 evangelhos ou boa parte deles, talvez na escola, na preparação para a primeira comunhão e para a crisma, mas que depois abandonaram a prática cristã ou passaram a vivê-la por mero hábito e rotina, por isso esqueceram de muitas coisas e bem pouco aprofundaram. Se você se encontra no primeiro caso, ou seja, tem de partir quase da estaca zero, penso que podem ser úteis os seguintes conselhos. Em primeiro lugar, compre um exemplar de uma edição correta da Bíblia ou o Novo Testamento. De preferência, uma edição que contenha introduções a cada evangelho e notas explicativas. Essas notas, em geral, costumam ser breves, mas quase sempre ajudam. Em segundo lugar, como já lhe recomendava ao falar da meditação em geral, reserve todos os dias um horário e um lugar bem definidos. Dedique, pelo menos, uns 5 ou 10 minutos à leitura pausada e meditada do evangelho. Em terceiro lugar, em bastantes casos, e deveria estar em primeiro, procure adquirir e ler uma boa vida de Cristo, que muitas vezes precisará ser o primeiro passo necessário para você entender melhor os evangelhos. Eu costumo recomendar a vida de Jesus. Parece-me muito adequada pela sua clareza, pelo estilo ameno e pelo caráter didático, mas isso é apenas uma sugestão. Em matéria de preferência, só lhe posso dizer: eu gostei, para mim foi útil. Em quarto lugar, leia completos em sequência, do começo ao fim, cada um dos evangelhos, não abrindo-os acaso nem dando picadinhas. E siga a ordem em que eles se encontram na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. E, uma vez terminado o ciclo completo, repita-o várias vezes do primeiro capítulo de Mateus ao último de João. Embora não esteja falando dos outros livros do Novo Testamento, quase tudo quanto aqui dizemos pode aplicar-se também à leitura desses outros livros sagrados. Em quinto lugar, procure ler tendo uma agenda ou um caderninho ao lado e vá anotando a referência aos trechos que quer gravar melhor e aos que não compreendeu, para meditá-los novamente no outro dia ou para poder consultar alguém competente que possa esclarecê-lo. Em sexto lugar, não se obrigue a ler uma quantidade determinada de páginas ou de frases de versículos por dia. O importante é ler devagar, assimilar e tirar proveito. Assim, um dia pode ficar 10 minutos lendo, relendo e meditando só 2 versículos. E outro dia pode precisar de várias páginas.
Em sétimo lugar, não se encalhe nos trechos difíceis ou desconcertantes. Não fique gastando tempo tentando decifrá-los, mas passe para os seguintes. Pelo contrário, medite, releia e saboreie devagar os trechos que mais lhe atinjam a inteligência e o coração. Aqueles que lhe fazem pensar, como é claro, agora entendo, que maravilha. Com a leitura bem feita, pedindo luz ao Espírito Santo, pouco a pouco perceberá que se acende no seu amor a Cristo, um amor que chegará a ser entusiasmo. Depois, esse amor despertará uma grande fome de conhecê-lo melhor, e soprará sobre a chamazinha inicial o que se tornará cada vez maior. Com o Evangelho acontece como uma magnífica paisagem que amanheceu, coberta de neblina. Primeiro, nada se enxerga. Aos poucos, o sol vai se dissipando a cerração. Começam a ver-se alguns perfis de árvores, casas e montanhas, ainda sob uma luz confusa, mas horas depois tudo vai ficando claro, até que, a pleno sol, a paisagem se mostra com deslumbramento de beleza e esplendor. Segundo os passos. A maior parte dos conselhos do capítulo anterior sobre os primeiros passos também podem ser úteis para os que querem dar os segundos passos, ou seja, para os que já conhecem os evangelhos, mas nunca se aprofundaram neles. Como é que se nota que já estamos dando os segundos passos? Eu diria que se percebe em duas coisas, no espelho e no farol. Bem, isso precisa de uma explicação e vamos ver a seguir. O espelho. Tudo vai bem quando meditamos o Evangelho com tanto interesse e atenção que, com a ajuda do Espírito Santo, começamos a ver retratados nele, como num espelho. O que Jesus diz e faz é como o fundo de um espelho, que nos ajuda a enxergar claramente por contraste as nossas falhas e os que nós deveríamos fazer e ser. Assim, por exemplo, quando lemos as seguintes palavras, não julgueis e não sereis julgado, não condeneis e não sereis condenados, perdoais e perdoais, percebemos duas coisas. Jesus vivia assim, não julgava nem condenava, mas compreendia, ajudava, corrigia com carinho e perdoava. E eu sem compreender os outros? Faço facilmente maus juízos, caio logo na crítica anterior e na suspeita, procuro perdoar quanto antes os que me ofendem. As conclusões vêm facilmente ao coração e à cabeça. Jesus perdoa-me tanto os maus juízos e críticas. Jesus ajuda-me a ver, primeiro, como tu, o lado bom das pessoas. Outro exemplo. Imagine que lemos essas palavras de Jesus. Guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, para serem vistos por eles. E logo percebemos que Jesus fazia assim, não era vaidoso. Tudo fazia pelo bem dos outros, e detestava o exibicionismo. Por isso, mesmo depois de ter feito milagres, pedia: vê que não o digas a ninguém. E na paixão não andou proclamando que ele era Deus, nem que sofria horrivelmente. Aceitou ser ignorado e desprezado. E nós? Agimos da mesma forma quando estamos a sós, ou apenas com a família? E quando estamos na vida social, ou seja, quando outros nos veem e querem ficar bem, fazer boa figura a seus olhos? Sabemos fazer o que é certo porque Deus assim o quer, mesmo que os outros nem reparem, nem fiquem sabendo nunca e, portanto, não possam agradecer-nos? Com isso percebemos que há muita vaidade na nossa vida, excessiva preocupação com a nossa imagem, e então pedimos: Jesus, perdoa a minha falta de humildade. Ajuda-me a ter intenção reta e a fazer as coisas bem feitas, porque só são certas, só porque são certas, porque são as coisas que tu me pedes e a minha consciência me indica que são o meu dever. O farol.